Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Galera, trago hoje para vocês a correção do PET final avaliativo do 8º ano. Então, sem mais delongas, vamos para as correções dos exercícios. Número 1. As dízimos periódicas podem ser transformadas em frações e isso pode ser útil, por exemplo, no momento de efetuar a divisão de uma conta entre pessoas. Observe a situação abaixo. 3 amigos foram a uma pizzaria e pediram uma pizza de 12 fatias. Juca comeu 0,3333 pontinhos aqui infinitamente da pizza. Joaquina comeu 0,166666 3 pontinhos aqui e Ágel comeu 0,41663 3 pontinhos aqui. Logo podemos dizer que Juca, Joaquina e Ágel comeram respectivamente. Se vocês observaram, os decimais que cada um deles comeram são decimais infinitos e periódicos, ou seja, são dízimos periódicas. Vamos colocar aqui na tela para vocês. A gente vai transformar todas essas dízimos periódicas em frações. A primeira aqui, pessoal, aonde eu risco para vocês, é uma dízima periódica em que a parte inteira é nula, que é o zero, e imediatamente após a vírgula, vocês podem observar que aparece o período. O período P é 3. Esse número se repete infinitamente. Nesse caso, qual que é a manha? Qual que é o macete? Nós vamos pegar o período e dividir pelos noves. Como assim, professor? Os noves. A quantidade de noves que você coloca no denominador será a mesma quantidade de dígitos que há no período. O período tem apenas um algarismo, apenas um dígito, então colocaremos apenas um 9. Observem a resposta. 3 sobre 9. 3 é o período e 9 é a quantidade de noves que a gente coloca no denominador, porque 3 é apenas um dígito. Simplificando, dividindo por 3 em cima, dividindo por 3 embaixo, 3 dividido por 3 é 1, e 9 dividido por 3 aqui é 3. Teremos a fração 1/3. Essa fração representa a quantidade que Juca comeu. Agora a gente vai para a dízima periódica de Joaquina. E observem, pessoal, que essa dízima periódica aqui de Joaquina, ela também tem a parte inteira nula, porém, ela não é uma dízima periódica simples, que nem foi a anterior. Observem que ela é uma dízima periódica composta, e ela tem a parte que é o anteperíodo, que aparece uma única vez depois da vírgula, que é o número 1, onde eu passo a caneta aqui para vocês poderem ver. E depois, vocês observam imediatamente o período, que é 6, 6, 6, 6, 6. Então, nesse caso, a gente coloca aqui que a parte inteira é igual a 0, o anteperíodo A é igual a 1, e o período é igual a 6, que é o número, que é o algarismo que se repete infinitamente. E o macete para esse caso aqui, pessoal, para a gente responder esse exercício, é o seguinte: é o PIAP menos o PIA sobre os noves e os zeros. Observe o seguinte: o pi é a parte inteira, o A é o anteperíodo e o P novamente é o do período, menos o PIA. O pi é a parte inteira, o A, o anteperíodo, sobre os noves. Os noves, essa quantidade de noves aqui, está relacionada com a quantidade de dígitos que há no período, que é 1. Então, temos apenas um 9, e os zeros está relacionado com a quantidade de dígitos do anteperíodo, do número que aparece uma única vez, que é o número 1, que é apenas um 0, então, nesse caso. Observe aqui a resposta. Se vocês lembrarem, pessoal, nós temos aqui o 0 aqui é a parte inteira, o 1 aqui é o anteperíodo e o 6 aqui é o período, menos parte inteira 0 e 1 anteperíodo, dividido pelos noves e o 0. No caso é 1 9, por conta que é um número 6, um algarismo 6 e 1 0, pois é apenas um dígito o anteperíodo. 16 menos 1 aqui, pessoal, dá 15. 15 sobre 90. A gente vai simplificar. 15 dividido por 15 é 1.
E 90 dividido por 15 é 6. Como eu mostro para vocês, 1/6. Da mesma forma, pessoal, a gente vai resolver aqui a outra dízima periódica, no mesmo estilo dessa, que é a de ágil. Já vamos colocar aqui a resposta. Observe aqui que o número 0 aqui é a parte inteira. O 41 aqui é o anteperíodo. E o 6 é o período do PIAP. Menos o PIA. Então, ó, o pi da parte inteira é 0 e o anteperíodo é 41. Sobre os 9s e zeros. Observem que a gente tem apenas um 9 aqui no denominador, pois há apenas um dígito no período, que é o 6. E nós temos aqui 2 zeros. Por que, professor? 2 zeros porque o anteperíodo, que é 41, ele possui 2 dígitos. Por isso, 2 zeros. 416 menos 41 dá 375 sobre 900. A gente vai simplificar. Eu vou dividir por 75 em cima e dividir por 75 na parte de baixo. Quando a gente faz isso, nós teremos a fração 5/12. Nesse caso, gabarito letra C. Para a questão número 2, temos: o transferidor é um instrumento de medição de ângulos muito utilizado na geometria. O desenho abaixo mostra um transferidor de 180 graus, meia volta, posicionado de uma forma a permitir medir diversos ângulos, todos com vértices no ponto O. Complete a tabela abaixo, colocando as informações que faltam, seja o nome do ângulo, seja a medida ou sua classificação em agudo, reto ou obtuso. Observe aqui na primeira linha da tabela que o ângulo é AOB de medida 30 graus. Sua medida é maior que 0 grau e menor que 90 graus. Logo, sua classificação é um ângulo agudo. Na tela seguinte, vocês podem observar aí agora o ângulo AOB de 30 graus. Voltando aqui para a tela, pessoal, nós temos aqui na segunda linha o ângulo BOC. Voltando na tela seguinte agora, aonde nós vamos mostrar o transferidor e os seus ângulos. O ângulo BOC é esse que eu mostro para vocês aí com a setinha e com a demarcação. Se vocês observarem, ele começa no ângulo de 30 e vai até 50. Ou seja, sua medida aí, 50 menos 30, é 20 graus. Voltando para a tela, pessoal, vamos completar a tabela lá então, com o ângulo BOC 20 graus, que realmente é agudo. Observe aqui que o comando da questão na tabela aqui já colocou para a gente aqui 110 graus. Nós já podemos colocar que ele é um ângulo que? Obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Mas quem que é esse ângulo de 110 graus? Observem comigo que o ângulo AOE ele possui medida de 110 graus, como eu mostro para vocês na animação. Voltando aqui para a tela, pessoal, aonde eu aponto agora o laser, não mais a caneta, nós temos aqui o ângulo AOE. Observe aqui, para a quarta linha, nós temos aqui o ângulo BOG. Esse ângulo BOG aparece na tela para vocês aí. Observem comigo. E observem que ele vai de 30 até a medida de 160 graus. Então, 160 menos 30, voltando lá para a tela, pessoal, nos dá 130. Então, vamos marcar aqui o ângulo de 130 graus. E esse ângulo é obtuso, maior que 90 e menor que 180. Agora, pessoal, observe o seguinte, nessa quinta linha aqui, nós temos aqui um ângulo reto. Nós sabemos que todo ângulo reto mede quanto? 90 graus. Vamos identificar isso no desenho? Vamos lá para a tela e observem comigo. E observem que o ângulo AOD é igual a 90 graus, é o ângulo reto. Voltando para a tabela, vamos preencher a lacuna AOD. Observe aqui, pessoal, que nós temos aqui a medida aqui na última linha da demarcação de um ângulo de 60 graus. Nós já podemos marcar que ele é um ângulo que? Agudo, que é maior que 0 graus e menor que 90 graus. E vamos identificar no desenho agora esse ângulo de 60. Aparecendo na tela para vocês aí o ângulo de 60, que é o ângulo BOD, que vai de 30 graus a 90 graus.
Por isso, 90 menos 30, essa medida que eu mostro para vocês é 60 graus. Voltando para a tela, nós temos aqui o ângulo BOD. Questão número 3, pessoal. Observe o polígono abaixo e responda o que se pede. Letra A. Quantos lados esse polígono possui? Vocês podem observar aqui, pessoal, que eu irei contar para vocês poderem observar quantos lados. Lado AB 1, lado BC 2, lado CD 3, lado DE 4, lado EA 5. Ele possui 5 lados e todo polígono que possui 5 lados, o seu nome é pentágono. Letra B. Qual é a classificação? Convexo ou não convexo? Observem que esse polígono é convexo. Por que ele é convexo? Porque qualquer segmento que eu desenhar dentro do polígono, observe aí na animação para vocês poderem ver, qualquer segmento que eu desenhar no polígono, fica no polígono. Todos os seus pontos ficam no polígono. Eu não consigo desenhar um segmento que começa no polígono, termina no polígono e tem um pedacinho do lado de fora do polígono. Se eu tivesse isso, nós teríamos um polígono não convexo. Por isso ele é convexo. Letra C. Esse polígono é regular? Justifique sua resposta. Não. Para ser regular, as medidas de seus lados deveriam ser iguais. E vocês podem observar que as medidas não são iguais. Continuando. Letra C. Identifique e descreva quais são os vértices desse polígono. Depois, descreva os seus lados. Na letra D, nós queremos os vértices. Observem comigo. Os vértices são A, B, C, D e E. E agora a gente vai descrever os lados. Observem comigo. Os lados são AB, BC, CD, DE e EA. Esses são os segmentos dos lados desse pentágono, desse polígono. Letra E. Determine a soma, a medida dos ângulos internos e externos desse polígono. Quero que vocês observem na animação. A soma dos ângulos externos para qualquer polígono, nesse caso convexo, é igual a 360 graus. Isso é uma teoria, tá bom? Admitimos como verdade. Está aí na tela para vocês, tá ok? Agora, a soma dos ângulos internos desse polígono, a gente vai fazer outro tipo de cálculo. Qual é a fórmula que nos fornece a soma dos ângulos internos? É essa que aparece na tela para vocês aí, que eu chamei de SI. SI é igual, abre parênteses, N menos 2, fecha parênteses, vezes 180. O N aí é a quantidade de lados que tem o polígono. N é igual a 5. Trocando então por N igual a 5, ficaremos 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 é quanto? É 3. 3 vezes 180 é 540 graus. Essa daí é a soma dos ângulos internos do polígono. Letra F. Determine o número de diagonais que ele possui. Galera, o número de diagonais que um polígono possui é dado por essa fórmula. D é igual a N menos 3 vezes N sobre 2, onde N, como já conversamos, é o número de lados. Trocando N por 5, ficaremos 5 menos 3 vezes 5. 5 menos 3 é 2. 2 vezes 5 é 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Logo, esse pentágono tem 5 diagonais. Letra G. Determine seu perímetro. O perímetro, basta a gente somar as medidas dos seus lados. Logo, o perímetro vai ser igual a P é igual a 7 centímetros, mais 6 centímetros, mais 6 centímetros, mais 2 centímetros, mais 5 centímetros. Somando tudo, nos totaliza 26 centímetros de perímetro. Número 4. Uma caixa no formato de prisma triangular será utilizada para embalar chocolates. Observe as medidas indicadas na planificação ao lado da caixa, desconsiderando as dobras para a colagem. A quantidade mínima de papel necessária para confeccionar essa embalagem é
Observem, pessoal, que nós deveremos calcular a área total da figura aqui, que é a figura geométrica espacial. Porém, nós vamos calcular a área planificada, pois, através da planificação desse prisma de base triangular, a gente consegue ver quais áreas devemos calcular, que é a área de 2 triângulos e 3 retângulos. Então, observe, galera, que a área total vai ser 3 vezes a área do retângulo, pois os 3 retângulos são idênticos, mais 2 vezes a área do triângulo. Vamos fazer aqui então na tela. Logo, a área total será, observem comigo, 3 que multiplica a área do retângulo é base vezes altura. A base 8 centímetros e a altura é 20. Observe que eu estou multiplicando aqui, base vezes altura, e 3 porque a gente tem aqui 3 retângulos, mais 2 vezes a área do triângulo. A área do triângulo, pessoal, é base vezes altura dividido por 2. Observe aqui comigo, a base é essa medida aqui, ó, que é 8 centímetros. A altura é 6,9 vezes 6,9 e divide por 2. Observe aqui, pessoal, que para a segunda parcela aqui, esse 2 aqui que multiplica o parênteses pode simplificar com esse 2 aqui que está no denominador. Dessa forma teremos a área total é igual 8 vezes 20 aqui é 160, vezes 3 aqui é 480. 480 mais 8 vezes 6,9 aqui é 55,2. Somando aqui, a área total será igual a 535,2 centímetros ao quadrado. Gabarito letra D, pessoal. Número 5. Uma piscina de um sítio possui as seguintes dimensões: largura 5 metros, comprimento de 10 metros, profundidade de 1,8 metros. Como a água da piscina estava muito suja, o caseiro do sítio esvaziou a piscina completamente para limpá-la e trocar a sua água. Após todo o serviço pronto, ele precisava enchê-la rapidamente, já que após 2 dias haverá uma festa. Ele fez uma rápida conferência na torneira que ele utilizará para encher essa piscina e verificou que a torneira tem uma vazão constante de 30 litros por minuto. Letra A. Qual é o volume de água em metros cúbicos que essa piscina comporta? Converta esse volume em litros. Observem, pessoal, a piscina na tela de vocês aí, com as dimensões de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Observem que o cálculo do volume para qualquer paralelepípedo, como é o da piscina, observe o seguinte, é multiplicar todas as suas dimensões. Volume é igual a comprimento vezes largura vezes profundidade, nesse caso. Se tivesse altura, seria altura no lugar de profundidade. Então vamos fazer isso. Volume é igual a 10 que multiplica 5 que multiplica 1,8. Isso vai ser igual, multiplicando aqui os 3, a 90 metros cúbicos. Nós vamos converter agora em litros, o volume em litros. Vamos lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, pessoal. Então basta pegar 90 metros cúbicos e multiplicar por 1000, que nem eu estou fazendo aqui na tela para vocês. Quando a gente faz isso, nos dá 90.000 litros. Tá ok, pessoal? Essa aqui é a resposta da letrinha A. Letra B. Quantos litros de água a torneira utilizada para enchê-la é capaz de colocar na piscina em 2 dias? Vamos lembrar
que o cara tem que encher essa piscina rapidamente em 2 dias, pois haverá uma festa. A torneira que enche a piscina tem vazão de 30 litros por minuto. E 2 dias tem quantos minutos, pessoal? Vamos lembrar o seguinte aqui. 2 dias são 48 horas. 24 mais 24, 48 horas. 1 hora é 60 minutos. Então, fazendo 48 vezes 60, nos dá 2.880 minutos em quantos dias? Em 2 dias. Basta a gente fazer o seguinte cálculo, pessoal, agora. Multiplicar 30 litros por minuto, que é a vazão da torneira, vezes a quantidade de minutos que tem 2 dias, que é 2.880 minutos. E 30 vezes isso aqui vai nos dar 86.400 litros. Observe o seguinte, que não foi possível encher toda a piscina durante esses 2 dias. É isso aqui que nós vamos responder na letra C. A piscina estará cheia após 2 dias, utilizando somente essa torneira? Justifique com cálculos. Observe o seguinte, nós temos aqui que a capacidade total da piscina é 90 mil litros. E a quantidade de litros que a torneira conseguiu encher em 2 dias foi 86.400 litros. Fazendo uma continha de subtração, nós podemos observar o seguinte, 90 mil menos 86.400 é igual a 3.600 litros. Logo, não foi possível encher a piscina nesses 2 dias, pois faltam 3.600 litros, como eu mostro na animação para vocês. Essa questão número 6, esse comando inicial aqui, se vocês quiserem ler, vocês podem ler. Pausem o vídeo e leiam. Eu vou ler o comando principal, que é esse daqui. A soma da minha idade com o dobro da idade do meu filho é igual a 70 anos. Então vamos considerar aqui que a idade que eu tenho é x e a idade do meu filho é y. Então a soma da minha idade, x, mais o dobro que o meu filho tem, que é 2y, é igual a 70 anos. Já o triplo da idade de meu filho, o meu filho tem y anos. Então o triplo dele é 3y. Menos a minha idade, é igual a 5 anos. Observe aí, pessoal, um sistema de 2 equações. Um sistema de equações. Observem que eu vou ajeitar esse sistema aqui, colocando x embaixo de x e y embaixo de y, para a gente poder usar o método de adição. Observem comigo. Nós teremos aqui a primeira equação, x mais 2y é igual a 70. Nós temos aqui menos x mais 3y, que 3y é positivo, é igual a 5. Eu só fiz uma troca aqui de x por y, pessoal. E observem, quando a gente utiliza o método de adição para somar termo a termo, x e menos x aqui, some. 2y mais 3y é 5y, que é igual a 70 mais 5 é 75. Y é igual a 75 dividido por 5. Y aqui vai ser igual a 15. 15 anos. Nesse caso, o filho aqui tem 15 anos. Agora, galera, basta a gente escolher ou a primeira equação ou a segunda equação para substituir y igual a 15 anos para descobrir a idade do pai, tá bom? Vamos lá. X mais 2 que multiplica 15. Observe que eu escolhi a primeira equação. No lugar de y eu estou colocando 15 aqui. É igual a 70. 2 vezes 15 aqui é 30. X mais 30 é igual a 70.
Esse 30 é positivo, passa para o outro lado negativo. X é igual a 70 menos 30. E x então vai ser igual a 40 anos. Logo, pessoal, o gabarito aqui é letra C, aonde eu circulo aqui para vocês. 40 anos tem o pai e 15 anos tem seu filho. Galera, depois que vocês acabaram de resolver o exercício, os 6 exercícios, abaixo dos exercícios, vocês conseguem ver aí uma autoavaliação. Agora é a hora de você refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Isso aqui é resposta pessoal. O que aprendi em matemática? Afirmativas. Consigo identificar uma dízima periódica? Está te perguntando, você consegue ou não consegue identificar uma dízima periódica? Se sim, você marca um X. Se em parte, você marca um X aqui. E se você não consegue identificar nada, você marca o X aqui em não. Consigo transformar uma fração em dízima periódica ou uma dízima periódica em fração? A mesma coisa, é um Xzinho só, ou vocês irão marcar sim, em parte ou não, apenas com Xzinho. E isso aqui segue, pessoal, observem, até você chegar aqui. Reconheço uma equação do segundo grau incompleta e consigo resolvê-la? Ou você marca sim, em parte ou não. Sendo assim, pessoal, a gente encerra o PET do 8º ano. Esse aqui é o PET avaliativo. Feliz Natal para todos e feliz Ano Novo também. Que ano que vem a gente volte presencialmente em sala de aula. Abraços e fiquem com Deus.